Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podshape, podcast que é apresentado por mim e pela minha mulher, Juliana Salimene. Oi gente, boa noite. Estamos começando aqui mais um Podshape e hoje a gente está recebendo uma pessoa com um assunto que eu amo muito do fundo do coração, que é o Alexandre Rossi, mais conhecido como Dr. Pet. Todo mundo conhece ele pelo apelido, né? Dr. Pet, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. É um prazer. Obrigado aqui pelo convite. Prazer a gente que agradece. Eu vi uma coisa aqui interessante, Alexandre. Você é veterinário, zootecnista e você é mestre em psicologia, mas é psicologia humana, né? Olha, na verdade, é psicologia humana, mas no mestrado você escolhe muitas das matérias, né? E então, tanto a minha pesquisa, que eu desenvolvi, quanto várias das matérias, é muito de psicologia animal. Tá. Agora, ajuda demais entender a psicologia humana quando a gente está cuidando dessa relação entre o humano e os animais, né? Que esse é o meu trabalho. Então, eu acabei aprendendo muito sobre o ser humano, e que acaba ajudando demais. Às vezes é muito mais assim a gente conseguir conquistar e mudar o comportamento do ser humano para conseguir mudar o comportamento do pet. Que interessante isso. E quanto tempo você tem nessa vida toda assim, com essa relação? Por que começou e quando foi? Olha, é meio bizarro, assim, difícil de até acreditar, tá? Mas eu tenho comprovações. Então, assim, vou fazer 52 agora. E eu comecei a ensinar meus peixes, que eu tinha no aquário com 6 anos. 6 anos eu comecei a mostrar truques para os amigos da escola e tudo mais. Eu já ensinava os peixes. Você já meio que domava os peixes já desde novinho? Já. Depois passou por hamster, ratinho, tudo que era bicho, tudo que é bicho. Para vocês terem uma ideia, assim, quando alguém queria fazer alguma coisa errada, ou a gente estava fazendo alguma coisa errada no prédio, no condomínio lá que a gente morava, eles me chamavam, era só eu fechar a mão assim, ó, e eu andava com a mão fechada, saia todo mundo correndo. Que achava que você tinha algum bicho? Não sabia que bicho que ia ter. Então, assim, eu tive uma caranguejeira, por exemplo, então quando aparecia barata no prédio, eles me chamavam, porque todo mundo queria ver a caranguejeira comendo a barata. Você tinha quantos anos isso? E isso eu tinha, da caranguejeira, eu acho que eu tinha uns 10, 12, Rapaz, mas aí isso é muito louco. E você nunca teve medo desses bichos, assim, de nada? Não, medo tem aqui. Você vai conhecendo os bichos e aí você sabe como lidar. Então, assim, meu pai pegou uma vez, assim, eu falei pro meu pai, né? Eu era bem pequenininho. Eu não lembro, né? Mas a minha família lembra e conta que eu tava brincando e eu falei, pai, né? Papai, um escorpião. E eu tava fazendo ele andar na minha mão. E aí meu pai, não, filho, né? Quando ele viu, filho, pelo amor de Deus, é um escorpião mesmo. Você nunca teve medo de nenhum bicho? Algo específico? Então, por exemplo, né? Eu pegava as taturanas, que todo mundo era queimado, e eu não era queimado, porque eu sabia que se você deixar ela andar na sua mão, ela não vai te queimar. Eu não tô falando para as pessoas fazerem isso, tá? O problema é em cima dela, né? O problema é em cima dela, né? Que em cima dela. E a maioria desses bichinhos, se você não segura, não pega, por exemplo, abelha, as pessoas morrem de medo de abelha, né? E a abelha pousa em mim, voa em volta, tal. Eu sei o que eu tenho que fazer para ela ser picada. Então, se eu vejo um enxame que tá bravo, porque alguém tá tirando o mel delas, por exemplo, aí eu tenho medo. Se eu vejo um cachorro que tá preparado para me atacar, eu tenho medo. Você já sabe. E também já não tive medo de alguns bichos, achei que estava tudo bem e me ferrei. Eu levei. Eu apanhei assim feio, por exemplo, de chimpanzé, eu já apanhei feio. Tá. Outra vez eu estava na Tailândia, eu estava em cima de uma elefoa que já tinha matado vários mahuts, era que quem cuida do elefante, eu não sabia, e aí ela ficou super transtornada. A vila que eu tava ali, na Tailândia, todo mundo saiu correndo. Então, peraí, você tava na Tailândia e você tava montado... Na elefante. No elefante que já matou os treinadores dela. Isso. Pode ser elefoa, elefanta, mas... O que rolou? Você tava em cima dela e você descobriu que você tava em cima dela. Eu tava em cima dela, eu descobri porque ela começou a ficar brava e saiu todo mundo correndo. E você ficou lá sozinho? Peraí, quando o elefante fica bravo, o que ele faz? Cara, ele pode te matar de tudo que é jeito. Então, assim, ele dá uma esmagadinha em você, na árvore, no chão, põe a pata em cima. Mas, assim, eles dão, às vezes, uma trombada, assim, trombada literalmente, com a tromba mesmo, puf.
e é muito forte a tromba, ou então eles podem te segurar e te esmaga com a pata. E eles realmente, assim, são muito perigosos. Quando Caramba. Você tava em cima dela. eu estava em cima dela. Mas o que rolou? Você Tava em caiu? cima dela. Eu não caí. Eles me avisaram, mas eu não tinha entendido, porque eu não entendo tailandês. Meu E eu tava lá Deus. tentando. Foi uma viagem patrocinada pelo Rotary, e que era justamente, a minha função ali era justamente mudar um pouco o treinamento dos marruts com os elefantes, que estava tendo uma pressão muito grande para os, vamos dizer, para o treinamento desses elefantes que já, nesse momento da história eles já dependiam dos marruts, porque eles já tinham sido retirados da Sim. natureza e não tinha para onde Aham. levá-los. Tava rolando meio que uns maltratos ali. Isso. E aí a intenção era diminuir esses maus tratos. E aí como? Conversando com os marruts, indo nas vilas, nos vilarejos e tudo mais. E, Gente, deve ter sido e uma no começo eu ia aventura. sozinho. Mesmo Eu sem comecei entender sozinho. bolhufas nenhuma. Nada, mas como eu sabia alguns comandos em tailandês, já sabia algumas palavrinhas e tudo mais, eu convenci eles que tudo bem de eu subir naquele. E eles estavam falando, "Não, mas esse aqui já matou." E aí eu achei que ele estava falando da idade. E aí eu falei, eu tinha na época 26 anos. Eu falei, eu 26. Eu 26, fazia assim. Aí eles achavam que eu tinha matado 26. Nossa, que confusão. Aí eu falei assim, Aí eles não. quiseram Aí ver eles a deram briga, risada. falaram, já Não, ele falou, não, tá, não, eu 26. Aí eu falei, então sobe. Aí depois, o que eu fui? Eu fui lá com o intérprete depois, para entender o que tinha acontecido. Eles falaram, o louco veio aqui, Falou que ia sentou no subir. toquinho Eu falei, de madeira. eu falei que ela matou, falou ele falou, já sinais. matei 26, sou mais Eu falei, perigoso. matou Matei 26. Aí eu, ou seja, assim, né? Mas dá- você subiu, ela ficou brava. Ela ficou brava. E ela fez o Ela quê? ficou brava. Não, ela começa a fazer um barulho Agitada. muito alto, agitada, e Aquele sai... grito de elefante. Você e em sai- cima. E sai batendo nas coisas, assim. E você pendurado em cima. Eu pendurado em cima. Se machucou? Eu pendurado... Não me machuquei, graças a Deus. Como não que me você machuquei. conseguiu descer? Do chimpanzé eu me machuquei. Aí, mas nada, você pulou. Depois eu desci, depois passou. Ah, foi um Depois surto. passou, foi um surto. Tipo um Você surto. também- E é o surto, assim, que às vezes está tudo bem e eles são muito inteligentes. Então, eles podem, assim, por exemplo, ir atrás das pessoas que eles não gostam, eles podem pegar vamos dizer assim, às vezes, quando tem o cio do elefante, que ele fica muito agressivo, macho, por exemplo, você acha que você está numa distância segura, ele pode pegar alguma coisa e rapidamente bater em você. Tipo, quebrar um galho de uma árvore, E vingar pegar em esse você. galho e te acertar. Tá Só que brincando. tudo muito rápido, muito rápido. Gente, Então- eu nunca vi um elefante de perto. Caramba. Olha, Deve ser é a tão primeira incrível. vez, assim, é assusta, né? assustador, é assustador. A gente viu no máximo assim de longe no parque lá na Disney, não mas era não. tão grande, Mas né? são animais incríveis, maravilhosos, e eu, assim, todos esses, mesmo com esse, Com os perrengues. mesmo com os perrengues, no final das contas, assim, Vale eu a faço pena. amizade Vale com a eles. pena. Eu já fiz amizade com alguns hipopótamos. Ai. É um bicho agressivo também, né? Também. É um bicho que pode ser super. muito perigoso. Também ele é muito forte, né? Então, assim... Enorme, gigantesco. Se ele Cismar já era, se não ele tem te o que fazer. atropela, se ele te morde. Eu, num zoológico aqui de Itatiba, eles queriam cuidar dos dentes do hipopótamo. E as né? Desse E aí me tamanho. chamaram lá para treinar. Então eu treinei ele a ficar com a boca aberta e tudo mais. E aí eu fazia vários testes. Nesses testes, assim, testes de treino, eu já estava conhecendo bem. Em alguns momentos ele ficava bravo. Isso porque eu estava dando melancia, abóbora. Você dá a melancia inteira Inteira, pra eles. inteira. Ele Eu dei paf. pra eles há pouco tempo no zoológico de Cotia que a gente gravou lá. Você taca a melancia inteira, assim, ele já é. Sem Em uma só. esforço. E aí, essa história, eles ficaram com a boca aberta, ele apresentou ficar com a boca e teve o tratamento, porque às vezes você tem que raspar o dente e tal. E eu falando ali pra veterinária, né, que foi, falei, nossa, mas você já fez isso, você tá entrando na boca do bicho, né, porque o bicho não tava anestesiado. A anestesia em hipopótamo é super complicado. E ela falou, não, eu já fiz várias vezes e tal, e tal. E depois eu descobri que ela nunca tinha feito com um hipopótamo que não tava anestesiado. E ela praticamente entrou na boca dele. Isso eu gravando Se pra ele fecha, NetGeo. já era. Ah, Antes de gravar, eu falei assim, ó. Só preciso deixar registrado aqui que é o seguinte, eu não garanto nada, é super Sim, perigoso o que a gente vai fazer aqui, tal. Só que ela chegou, fez o trabalho, deu tudo certo, Tranquilo e e depois calmo. ela foi me contar
Que não tava. Eu falei, mas você não faz Deus ideia do o céu. risco que você Essa correu. é das minhas, porque eu faria a mesma coisa. Eu Faria a adoro mesma bicho. coisa, né? Então, eu não sei se você sabe, mas eu tive uma carreira na TV longa, tanto no Pânico quanto no Legendários. No Pânico a gente fazia muita aventura e tal, só que no Pânico umas bagunças. No Legendários a gente fazia quadros de muita aventura e muita viagem, então eu fazia muita coisa com bicho. Eu mergulhei, metia as caras. eu amava, eu mergulhei com tubarão branco, com tubarão tigre. E o tubarão branco fora, não foi fora da gaiola, infelizmente. Ah, tá. Mas eu iria. Mas você iria. Iria. Então, você perguntou se eu tenho medo? Você tem medo de tubarão? Eu não iria, pelo que eu sei de tubarão branco, claro, às vezes você sabe algum truque, mas pelo que eu sei, eu não arriscaria. Eu já mergulhei também, mas dentro da gaiola. Na gaiola. Dentro da gaiola. Eu já mergulhei com outros tubarões. Eu não me lembro se era tigre, eu não sei, era bem grande. Aí foi fora da gaiola. Mas, foi muito legal. Eu adoro. Era Caribe, não? Não, aí foi Não? num aquário aqui em Ubatuba. Tá. Eu fiz uma gravação com o urso pardo, ele deu um beijo no meu rosto, Então. uma lambida, urso enorme, eu mostro tudo pra ele, Sim. assim, essas coisas. As matérias. Mas você tinha ideia do risco, né? Tinha, tá. mas eu adoro bicho, eu vou, fiz uma, tigre lá nadei que com você nadou. um Então tigre. acho que você tem menos medo do que eu. Sério? Ela já nadou Sim. com tigre, atrás de um tigre. O tigre nadando era em cima do tigre, Sim. na piscina. Em cima dele, assim, subi em cima dele. Uau. Não, eu adoro. Tem que confiar muito nas pessoas. Isso, e eu não é confiei, Porque no animal você não vai ter a experiência Não para tem, saber. não Mas conhece. às vezes tem um animal que a espécie é muito agressiva, mas aquele animal, em específico, é muito dócil. E aí sim. Era só esse que... o caso do urso. Isso. Uhum. Ele era muito, tipo assim, Mas você eu não via que o confio, treinador vinha animal, e brincava com ele parecia um cachorrinho, sabe? Tipo, Eu Então, não tem confio. animais Ele que não são confia. fora É. do padrão, fora do normal, assim. sim. Mas cuidado, porque às vezes a pessoa fala, não, tudo bem, mas aí você tem um comportamento. Um movimento, Às vezes né? na brincadeira ele te mata, na sua cabeça, na Sim. brincadeira. Olha, eu passei vários riscos, gente. Olha, Mas é uma delícia, né? Muito. Assim, É uma experiência, essa né? experiência, assim, é muito... jacaré, já muito- peguei uns jacaré aqui na alguma praia que eu já não... Olha, eu viajei esse mundo. Olha, não Tudo tava... quanto é coisa de bicho. Essa parte eu não conhecia. Ó, tá não. vendo? tem Tá várias vendo? maneiras, assim. Eu entrei uma vez na gaiola do Richard, com ele. O Richard Sim, Rasmus, sim, né? Isso. Ele me levou dentro da gaiola. Ele tem um viveiro enorme, não sei se ele ainda tem hoje, que tinha uns coatis. O coati quase arrancou meu cabelo. Ele subiu na minha cabeça com as unhas. Talvez ele lembre, ele vai vir aqui. Nossa, enfiou, eu falei, eu vou ficar sem cabelo. E eles enfiavam aquele focinho compridinho E você já aqui, deve- cheirando, então você porque já eles deve- são curiosos. E o coati, ele morde e aí as unhas, né? Então. Machuca mesmo, de Machuca, verdade. eu saí toda arranhada. Mas era dele, ele acho que era mais Ah, domesticado. Então, mas o Richard é doidão. Ele é doido, Eu vi eu conheço ele pessoalmente, mas eu vi um dos programas dele ali que ele ficou dormindo com um morcego, pro morcego sugar o sangue dele. Eu lembro disso. Verdade. Mas nem ferrando. É verdade, eu né? lembro disso. Vou perguntar pra ele quando ele vier. Mas, ô Alexandre, você tem mais intimidade com cães? Olha, eu diria que sim, que sim, mas eu sou apaixonado por tudo que é bicho e já treinei e já convivi com muitos bichos, assim, desde canguru na Austrália, wombat, Gente, canguru deve ser tão koala, legal. Então, cacatua, e depois na África com gorila. O negócio do chimpanzé foi elefante. onde? Na África? verdade, você apanhou do Então, chimpanzé. eu Como fui fazer é que foi chimpanzé, isso? mas então isso foi na Tailândia. Também foi na lá. Tailândia. Então você não volta nunca mais pra Tailândia. Os seus traumas foi tudo lá. Foi tudo lá. Olha, eu vou te falar, foi uma aventura e tanto na Tailândia. Ah, foi na assim. mesma viagem. Foi na mesma viagem. Puta que Menino. viagem. Mas era aqueles que são maiores que Uma pessoas, sim. Ou é o pequeno? Não, o chimpanzé se é eu ti- pequeno. Não, se eu tivesse apanhado... Ah, o outro é gorila, é verdade. Não, gorila, Chimpanzé é não, pequeno. mas o chimpanzé não é pequeno, não. Não é pequeno, não. O gorila é gigante, mas o chimpanzé não é pequeno, não. Ele Mas- tem força... O chimpanzé eu me diria falaram que é mais que... bem mais forte que você, eu diria. Sério, viu? Um chimpanzé? chimpanzé. Eu acho que o chimpanzé que me falaram que ele é mais agressivo, não é? Ele é mais agressivo. O chimpanzé é o que tem os dentes, as presas. É o que é mais feio. O chimpanzé, ele é o...
O gorila é do aquele Planeta dos enorme... Macacos. Isso, Aquele é o chimpanzé. aquele é o Isso. chimpanzé. É. Aquele é o chimpanzé. Dizem que ele é o mais agressivo e que ele tem uma coisa de maldade mesmo, assim. É ruim, por natureza. Olha, quando vai ficando, às vezes, muito inteligente, a gente começa a ver alguns dos comportamentos um pouco com... Humanos. Intenção, mais parecidos né? com humanos, com intenção, com tal. Então, às vezes, impressiona, assim, né? Mas eu não chamaria ali de maldade em si, mas você começa... Até um porquê cada ação dele. Uma coisa mais inteligente, né? Então, assim, por exemplo, os golfinhos, né? Que tem aquela cara que sempre tá sorrindo, tudo. Eu adoro golfinho, tudo, né? Mas eu estava no encontro de etologia e tudo mais, eles estavam falando de um comportamento, por exemplo, de estupro dos mais jovens. Então, os mais jovens são tirados ali do grupo ou são afastados da mãe ali, e os machos vão lá... Pega a força. E pegam a força. Você tá brincando, velho. Caramba. Então aí você fala assim, não, a gente tem que olhar de uma outra forma, né? Porque ética, moral e tudo mais é completamente discutível. Mas assim, você vê, por exemplo, as pessoas veem, por exemplo, uma orca, né? Que é um tipo de um golfinho. Pegando, não sei se você já viu, dando rabada, por exemplo, numa... Sim, nas focas. Na foca. Ou até mesmo um gato brincando com um ratinho que está mais ou menos vivo. Então você fala assim, é maldade? Aí tem outras explicações, né? Então, por exemplo, por isso que eu não chamo maldade. Pega um gatinho no mato, o ratinho fica brincando várias vezes. E às vezes leva para a ninhada brincar. Quando um animal tem um determinado comportamento que vai ajudar ele a sobreviver no futuro, ou vai aumentar a chance de sobrevivência, esse comportamento é selecionado. Então, um gato que já mata de cara e come o ratinho, ele está se privando de um treino sobre o comportamento do animal, como caçar e tudo mais. Então, um que ele comeria, ele, vamos dizer assim... Ele faz isso para entender melhor o comportamento ele faz isso porque ele tem um prazer, mas esse prazer foi selecionado para ele entender melhor. Então, assim, ele não tem a consciência exatamente do que ele está fazendo. Não faz não tem a intenção da maldade. Não é maldade, mas tem um prazer em ficar caçando o mesmo bicho várias vezes. E para fazer isso, o ratinho, às vezes, está com um sangramento, está com dor, está sofrendo, tá. Mas eu acho que é diferente de uma pessoa que teria a consciência e estaria fazendo isso. De saber o que está fazendo, né? E então você trabalha mais especificamente com os cachorros, né? Pelo que eu vejo assim, mais... Sim, a demanda é muito maior. Sim. E aí eu montei uma equipe enorme, mas toda vez que aparecia um animal diferente ou numa situação, eu falo, eu vou, esse eu vou. É mais fácil aparecer um cachorro para você tratar do cavaleiro. Um bicho. Por isso que você se especializou mais no... Gato também tem bastante experiência, mas a maior parte dos problemas que as pessoas ficam desesperadas para resolver é de cachorro. Qual é a maior queixa, assim, que você vê? A maior queixa que tem foi mudando conforme as décadas, né? Mas, assim, uma coisa que sempre me chamavam é em casos de agressividade. Então, casos de... Geralmente, assim, o cachorro atacou alguém da casa. Porque aí a pessoa... Ela fica numa situação, às vezes, insustentável, brigam na família, se vai continuar ou não com o cachorro e tal. E aí acabavam me chamando. E também, várias vezes, eu ia nesses casos em que, às vezes, outras pessoas não queriam ir pela periculosidade, né? Então, por ser um animal agressivo. Tá. Às vezes são animais que são, assim, realmente, assim... perigosos. E quando você vai numa visita dessa, assim, que você sabe que o cachorro é super agressivo, você vai com medo? Não, então, porque eles percebem também, né? Eles percebem, hoje em dia a gente já sabe que o que todo mundo já falava, agora a ciência confirmou que eles percebem até mudanças no nosso cheiro, e a gente, quando tá com medo, exala um cheiro que eles são capazes de perceber, não só a gente, outros animais. Disso daí, não. Olha. Vários animais. Só que você não consegue controlar o seu cheiro, né? Você consegue controlar o movimento, você consegue controlar outras coisas. Mas você imagina assim, vários programas que eu trabalhei, tinha equipes procurando animais muito agressivos para você pegar os piores. Para pegar o pior, era sempre assim. E aí várias vezes, irreversível. Várias vezes a equipe, todo mundo chegava perto, o cachorro ficava mega agressivo. E quando eu chegava
Era menos. Para ele ter o comportamento que ele tinha com todo mundo, eu tinha que fazer uma simulação que eu tava com medo dele. Tá. Porque se eu não mostrasse medo, vários Caramba, falam assim, olha o que só. tem esse cara? Eles estranham, por que ele não tá com medo? Só pelo simples fato de você estar relaxado, caramba. Então o que eu tinha? Às vezes eu tinha que ter algum movimento mais brusco, Pra claro, assustar, não mudava o meu cheiro, mas aí Também assusta. Aí aparecia o cachorro que era de fato. Sim. E como é que resolve isso, Alexandre? Assim, um cachorro... Geralmente isso é por conta de ciúme? De alguém da família? Olha, na maioria das vezes, eu diria que eles estão tentando defender alguma coisa. Uhum. E o dominar não deixa de ser defender, tá? Sim. Mas sim, várias vezes seria o dominar. Então, por exemplo, ele tá protegendo o sofá que ele gosta, só que o sofá é da família. Então ele tá protegendo um espaço que ele gostaria que fosse É igual dele. o gordo, bebê. Eu tenho um, que o apelido dele é gordo, porque ele é um Spitz gordinho. Tem 2 Spitz lá já pra ele ficar... Um 2 é Spitz mais e magrinho. Samoyed. Isso. O gordo, ele, quando ele entra embaixo de qualquer coisa, cama, Transforma. cadeira, ele vira o demônio da Se Tasmânia. transforma. Chegou perto de arroz, Não pode botava falar a com ele. mão, E morde. assim, imediatamente, quando ele sai, ele engraçado. vira um anjinho. Anjinho. Botou a cabeça pra fora, já era. Então, às vezes ele quer proteger uma coisa e ele percebe que naquele esconderijo, naquele lugar, ele, através da agressividade dele, ele vai conseguir que ninguém tire ele de lá. Então é um Ele não conjunto quer de ser tirado coisas. de lá. É um conjunto de coisas. Tem muitos gatos, Então, se por eu começar a exemplo. levantar a cama e tirar ele vai ver que não adianta fazer assim. Fazer isso. Nesse caso, é um pouco mais complexo. Por quê? É verdade, sim, que ele vai ver que não vai adiantar se você conseguir resolver aquela situação muito rapidamente. Por outro lado, ele vai ver que ele perdeu o que ele estava tentando guardar e que ele ia ser tirado. Então ele fica mais possessivo. Vou dar um exemplo que muita gente erra. Não faça nada, por favor. Tem a ração. É uma comida muito gostosa. Aí você vai lá e ele rosna quando você chega perto. E você não ia tirar. Aí as pessoas vão lá, Vou Você tá tirar. rosnando? Eu vou tirar. Aí você confirma um medo que ele tinha, que os seres humanos vão tirar a comida Então ele dele. sempre Aí vai piora. achar que quando chegar perto vai tirar. É isso. Então o que a gente faz para eles nessas situações? Se você quer chegar perto e quer mostrar para ele que você não vai tirar, para ele não ficar agressivo, você vai chegar perto mostrando que está com uma comida. Joga. Cada vez uma coisinha gostosa. E aí ele vai perceber que sua mão tá indo lá perto não para tirar ele. Mas para Pra dar. dar alguma coisa. Dar alguma coisa. Aí tem um truque que a gente aproveita que a gente é mais inteligente do que eles, né? Então, assim, é um truque, tá? Então, assim, você vai lá, você vai dar alguma coisinha, tal, no dia a dia. Mas se você tem que tirar, você vai engatar uma guia longa na coleirinha, mas na amizade. Você tá lá. Aí você deixa passar uns 10 segundos, 20 segundos. Você vai estar a alguns metros de distância dele e você fala, vem. Aí você pode puxar a guia. Pera, mas nisso vai ter ração lá pra ele ou não? Não, é legal que quando ele vier você recompensar e falar muito bem, mas você tá forçando ele a sair, mas não com a sua mão. Então o que vai acontecer? No momento em que ele iria ficar Sem agressivo mostrar porque uma ele tá, ameaça. porque ele tá no território dele, Sim. ele vai ver que você falando vem, ele tem que ir e não adianta ele ficar agressivo, mas você mostrou pra ele que toda vez que sua mão vai lá perto, não é pra tirar ele. Você não vai roubar a comida Na dele. verdade, quando você engatou a guia, era pra tirar. Mas como você não engatou a guia e já puxou, ele não faz essa conexão. Tá. Entendeu? Ele viu que você encaixou a guia, ele ainda teve um momento dele ali. Ele o tempo dá dele, não pouquinho, aconteceu e depois nada. você fala, vem. Ele meio que percebeu que não tem relação E com a não comida. entra na Sim. briga, não entra na briga, né? Ele, não, se você entrou nessa briga já não é legal. O legal lá de casa é que apesar de eu ter os 3 que são de personalidades completamente diferentes, nunca tiveram briga. Nunca. Eles nunca brigaram. Que incrível. É incrível, eu ótimo. também não consigo entender, Sim. eles nunca brigaram. Eu tinha medo por conta do Samoyeda ser muito grande, e é um cachorro considerado agressivo, muitas vezes tem muita gente que morre mas de o medo. Miguel, ele brinca, mas dá umas machucadas, né? Mas ele tem um ciúmes excessivo de tudo, das pessoas, dos brinquedos, da cama. Ontem o gordo deitou na cama dele, aí ele tava de longe e começou a dar a rosnada dele.
Não faça isso. Deixa ele dormir na sua cama. Deu mais uma rosnadinha, aí depois sossegou. Sim. Até as pessoas que chegam lá, ou a gente mesmo às vezes vai falar mais com os outros do que com ele pula na gente. Ele vem na frente, ele pula naquele jeito que parece que vai acasalar. Sim, Mas é dominância, sim, né? Sim. Ele tem muito isso. Mas assim, nunca tiveram nenhum problema, sabe? O problema que eu tenho lá... Que idade? Ele tem 6, aí o outro tem... Os Spitz têm 8 e 7. É mais ou menos da mesma idade, assim. Mas ele é um molecão, assim, sabe? Ele é muito bonzinho, super bobão. O único problema que eu tenho lá... É o Júlio. Os 3 são totalmente diferentes. O Júlio. O grandão é o bobão. Bobãozaço. Miguel. É muito fofo. O Tadeu é o gordinho, ele é o mais cachorro. A gente brinca que ele é o mais cachorro. Ele é engraçado demais. Ele é o mais... Ele é o mais novo, não? Ele é o mais novo. É o do meio. É do meio, É o mais novo é o Samoyeda. O Tadeu é o do meio, gordo. Ele é o mais cachorro, é o mais tranquilo, é o que gosta de carinho e tal. Ele é de E tem o mais complicado que é o mais velho, o Júlio, pequenininho branco. Então, o Júlio, eu acho que ele tem alguma questão psicológica mesmo. E aí ele fala que não. A questão do Júlio é a seguinte, ele foi o primeiro cachorro, e a Juliana e a mãe dela mimaram o cachorro como se fosse um bebê. Então o cachorro ficava mais deitado na cama com ela do que no chão. Ele só fica em cima das coisas. Não, essa é nível... Cama, sofá, cadeira. Eu brinco com ela até que é maus tratos. Porque ela trata o cachorro como se fosse retardado e um ser humano. É cachorro e ele não é retardado. Então, teve aquela... É mimado. É muito mimado. Mas sabe... Mesmo ele sendo cachorro, você sente que ele acha que tudo é dele. Ele acha que ele é pessoa. Que o mundo gira em torno dele. Então, ele acha que ele é pessoa, gente. Ele é gente, Exato. E você falou que ele foi o primeiro. Foi o primeiro. Isso é uma coisa muito curiosa, por isso até que eu perguntei. Só pra finalizar, desculpa te interromper. E a Juliana, ela favorece muito mais ele do que os outros. É porque eu por tenho exemplo, mais dó dele, várias sabe? vezes, e por isso que eu falo desse jeito com ela. Porque às vezes ela vai sair, ela leva só ele. E vou falar, ele entende mais a casa, entende mais as pessoas, Entende. ele Ele percebe, tem tipo, quando é a campainha, quando é isso é uma coisa, Ele outra... entende, sim, ele percebe tudo. Não. Como não? Não, ele não entende mais que os outros. Ele é preguiçoso o dia inteiro, ele gosta de ficar deitado na cama. Não, mas entender as situações, ele entende mais. Tanto que ele balança a cabecinha. Reconhece mais palavras que os outros, Sim. vocês acham que não? Tá. Sim. Isso, não é que não necessariamente faz alguma coisa, mas o que é muito comum, e por isso que eu perguntei se era mais novo ou não, quando vocês falaram mais cachorro, se você pergunta pra todo mundo que estiver ouvindo a gente, assim, e teve um cachorro e que ele cresceu sem outros cachorros, quando você pega o segundo cachorro, ele não tem a referência só dos humanos, ele tem a referência dos humanos e do cachorro. O terceiro e tal, às vezes tem um ponto fora da curva, mas normalmente, conforme o cachorro vai crescendo com outros cachorros... Ele é mais cachorro. Ele é mais cachorro e menos humano. Quem não tem essa experiência em casa vai achar estranho, sim. Mas assim, quando o cachorro cresce com influência só de seres humanos, Foi isso. eles captam o mundo, mas não necessariamente ele fica agressivo, tá? Não, mas Não, faz ele não sentido. é. É bem isso mesmo. Ele teve 1 ano sozinho, sem Mas irmão muito nenhum. isso. Então acho que ele era o centro das atenções e tal. Então tudo E ele. aí a referência é tudo humano, Tudo a referência humano, é tudo humano. Tem cachorro que a gente separa eles da ninhada e ele só tem contato com seres humanos. Depois ele tem até dificuldade, por exemplo, de cruzar com cadelas. E ele pode, inclusive, ter... Assim, é normal o cachorro subir na perna e às vezes querer cruzar e tal, né? E parte disso é porque pro grupo dele, às vezes, ele se sente... Tão como humano. ele se sentisse mais humano do que um cachorro que cresceu com um cachorro também. E a gente pode, através dessa socialização primária, a gente pode fazer o cachorro quase não ter apego ou interesse pelo ser humano. Então, quando você vê esses animais pastores, não tipo border collie e tal, mas os de serviço. os que ficam com o rebanho. Mas é bem isso, o Júlio ele caga pra qualquer um. Ele só quer saber do outro pela recompensa. Que nem ele ama a mãe dela, mas por quê? Porque a mãe dela dá comida pra ele escondido. Com a Juliana, a Danúbia, a mesma coisa. Ele acha. Eu Ele não acha. acho, eu tenho certeza. É uma opinião dele, sua. Eu vou perguntar pra ele. Você acha que os animais realmente têm. Tem até essa pergunta aqui. Eles têm um sentimento mesmo. Lógico que tem. Mas você acha que é mais interesse pela alimentação? Mas aí o animal é racional. O Não, racional vamos tem lá, mais instinto de vamos lá. sobrevivência. Se é mais... A pergunta é se eles têm os sentimentos Você acha que eles. ou em... Então, qual. É mais pra que lado? É mais sentimento ou é mais interesse?
Tá. Eu vou falar uma resposta que eu acho que não vai agradar nenhum de vocês dois. Apesar de eu já vir dessa rixa aí. Sim. Eu consigo ver o mundo como tudo interesse, mas não necessariamente é ruim ser tudo interesse. Então, assim, eu vou dar um exemplo. É tudo uma troca, então é o interesse da troca. Então você pode... E aí eu vou pegar uma das coisas mais legais assim, do ser humano, que é ajudar quem está em necessidade. Então você está ajudando alguém que está em necessidade, outro ser humano, eu consigo ver uma troca aí. Sim. E pode ser pode ser dois tipos de troca. Eu fico feliz, por exemplo... Por te ajudar. Por ajudar, às vezes é um sorriso. Sinto bem. Ou eu estou incomodado que eu tenho mais recursos que a outra pessoa, e aí eu dou um dinheiro, eu ajudo, e aí eu sinto menos culpa. Mas eu tenho um benefício. E se você enxergar o mundo assim, você consegue ver que tudo tem troca. Tudo tem trocas. É claro que, conforme você vai tendo trocas boas com uma pessoa, várias trocas e tal... Existem vários tipos de trocas, sim. Isso, você vai desenvolvendo, né, um amor e tudo mais, mas um sentimento diferente. E aí... Um animal, ele também pode gostar mais de uma pessoa porque tá ligando ela a proteção, tá ligando a passeio, tá ligando a comida, mas isso aqui acaba transcendendo só a troca, né? Só essa troca imediata e tal. Aquela pessoa começa a ficar realmente especial pro outro. Ele sabe que vai ter algo ali. Isso, mas aí o ser humano também. Sim. Né? Então, assim... Então desenvolve, assim, um sentimento, né? Sim. Agora, a gente com a ética, com a moral e tudo mais, o que a gente acaba fazendo? A gente mesmo se pune e a gente se sente mal, às vezes, quando tá fazendo uma coisa errada. Mas não deixa de você deixar de fazer uma coisa errada porque você vai se sentir mal. Mas a gente vai evoluindo. Conforme a psique vai aumentando, a gente consegue controlar mais. Ou tem gente que não vai fazer uma coisa errada porque Deus vai punir, ou tal, mas... Você sempre consegue achar a troca. E é exatamente isso, que eu nunca te falei isso, mas eu já fiz vários testes com ele. Quando eu sou atleta, então quando eu tô em preparação, hormônio, fome e tal, eu fico mais... Seco. Mais chato, mais seco. Mais apático, enfim. E até meu comportamento, não que eu trato eles mal, pelo amor de Deus, mas meu comportamento muda um pouco em relação a eles. Quando eu tô em preparação, eu sempre tô fazendo minha comida lá na correria e tal, e eu nunca dou pra eles. Tá, então eles já sabem. Porque tudo que eu como é pesado. Então eu vou pra cozinha, eles já sabem o que eu vou fazer. Tem a minha balancinha lá, eu vou pesando as comidas, colocando minha marmita, esquento, às vezes eu saio. E sempre quando eu tô pesando a comida, eu pego um pedacinho de franguinho e dou pra eles. Aí uma certa parte da preparação, eu falei, mano, deixa eu fazer um teste. Eu comecei a não dar mais. Eles vinham, eu olhava, não dava. Olhava e não dava. Esquentava minha comida e saía. Eles continuaram indo lá umas 2 semanas. Todo dia, eles continuaram indo. Passou 2 semanas, eu descia, olhava pra cozinha, nenhum deles lá. Sim. Nada. Aí fui competir, eu voltei dos Estados Unidos tem poucos dias. No mesmo dia que eu voltei... Eles voltaram? Eu fui pegar a balança, eu fui pesar a comida, eu olhei pra porta da cozinha, tava um do lado e outro do outro, olhando assim, ó. Eu fiz assim, vem. Aí eles vieram, aí eu dei pro gordo e dei pro Júlio. Nisso o Miguel apareceu, porque o Miguel só aparece quando eu dou pra eles. Aí eu dei. Falei, vamos ver se amanhã eles vão aparecer aqui. Batata. Apareceram. Todos os dias. Inclusive, hoje, num certo período do início da preparação, eu como pão de sal no café da manhã. E o miolo eu dou pro Júlio. Eu sempre assim, eu tomo café aqui e eu coloco o Júlio, ele gosta de ficar sempre... Ele tem que sentar do lado, Ele gosta de ficar em cadeira ou em mesa. E o Júlio fica do meu lado. Eu fiz nesse mesmo período, esse mesmo teste do café da manhã. Antes eu dava um miolinho de pão pro Júlio. Eu passei a não dar mais. A partir do momento que eu parei de dar o frango. Então ele vinha, sentava e ficava olhando. Eu comia, não dava. Toda vez que eu ia tomar café da manhã, ele parou de aparecer. Aí quando eu voltei de viagem, agora que eu dei o frango... Onde ele tava hoje? Você desceu onde que ele tava hoje? Tava sentadinho na cadeira lá com ele. Porque ele viu que eu já dei o frango, então eu acordei hoje, fui pegar o café da manhã. Quando eu sentei, ele já veio do meu lado e ficou assim já, ó.
Falei, tá, vai, vem. Então, Aí já isso, deu miolo, isso mostra inteligência, na Exato. verdade, Sim. né? Mostra que ele conseguiu Exato, é muito fazer ligeiro. a sucessão. E eu vou falar mais, assim, você viu ali da balança e tal, eles conseguem às vezes pegar coisas que Identificar. pra gente às vezes não é nem tão óbvio. Eu não sei se acontece, né? Mas de repente até, vamos dizer que seu cheiro mude quando Pode você ser, tá, por exemplo, não tá ingerindo Eles mudam carboidrato. comigo total, não chegam tão perto. Então, Alguma Principalmente coisa o muda, né? Tadeu, que eu falei que é mais cachorro gordo. Sempre quando eu tô com um tempinho a mais, eu deito no sofá e tal, ele já encosta, pra receber carinho e tal. Ele adora, Não nossa. tem preparação, ele adora carinho. olha, Ele não pede muito. não encosta muito. Eles devem sentir alguma coisa que mudou, né? Eu até brinco, eu o falo, ele já cheiro- viu que a hora tá pesada. o nosso cheiro, assim, quando a gente, dependendo do que a gente vai comer e tal, muda. Ah. Radicalmente. Quando você fala assim de treino, né, que você vai mudar, ter menos Fome, carboidrato, cansaço. vai estar queimando gordura e tal, Hormônio lá no talo. você vai estar com Estresse, um hálito tudo. mais de cetona e tal, que às vezes a gente nem repara, mas o faro deles, o É olfato muito deles aguçado, né? é muito melhor. Então, assim, eles conseguem perceber coisas que são Eles percebem muitos impressionantes. detalhes. Alexandre, eu tenho umas perguntinhas básicas aqui, que eu acho que assim, são bem dúvida de todo mundo, sabe? E, ó, vou te falar, eu, modéstia à parte, sou uma boa adestradora. Porque eu ensinei os doguinhos lá em casa, fazer pipizinho no lugar certo. Eu eduquei eles bem bonitinhos, eles são super educados. Isso é verdade, né? os Eles três são muito São educadinhos. muitos. Agora você falando aqui, eu quero ver se eu fiz certo. Olha, como ensinar o pet a fazer pipi no tapete? Quando ele é bebê, é mais fácil do que No quando adulto? tapete higiênico, né? Isso, no tapete Isso, higiênico. tá. Não no tapete na Pelo sala. amor de Deus. É. Quando eles são pequenos é mais fácil, porque eles fazem mais vezes xixi, então a gente consegue recompensar mais vezes. Por outro lado, eles vão errar mais. Então, para uma pessoa que está adotando um cão que já é mais velho, ele não vai fazer xixi tantas vezes quanto um filhotinho. Mas o fato dele fazer várias vezes, a gente consegue recompensar mais vezes. Então, nesse sentido, acaba facilitando muito o treino. Aprender. Aham. Né? E aí, uma das melhores formas da gente fazer é a gente saber quando, e entendendo quando tem mais chance dele fazer o xixi, leva ele para o lugar certo e recompensa. Sabe como que eu fiz? Eu fiz assim, eu colocava eles nenenzinho lá no tapetinho e eu comecei a tentar ensinar a palavra pra eles, xixi. Então eu ficava repetindo, sem parar. Xixi, faz xixi, faz xixi, faz xixi, 50 mil vezes no dia. Aí quando fazia, aí fazia festinha, aí fazia carinho. Tava mais ou menos certo, né? Não, super, tá super certo. Esse negócio de pegar o focinho e colocar lá Não. no lugar errado, não. né? Uma coisa que talvez pudesse ser melhor é assim, o xixi, se você ficar falando muitas vezes e eles não fazem, aquela palavra começa a perder um pouco o significado, mas depois você deve ter recuperado e eu acho ótimo. Deu certo. O sim. cachorro, quando você fala xixi, ele vai lá e faz xixi, é ótimo, Todos né? lá em casa, eles são assim, ó, eles podem estar em outro lugar. Tá lá na sala, eu falo, vai lá fazer xixi. Eles vão Então, certinho lá no banheiro, bonitinho. Ou seja, não tem como não falar que não funcionou Sim. e pelo que você descreveu tá certinho mesmo. Mas o que a gente... O Júlio, meu, é igual uma criancinha. O que a gente faria no começo, em vez de ficar falando várias vezes, a gente faz assim, quando a gente percebe que vai rolar, aí a gente fala xixi, em vez de ficar falando muitas vezes, Sim. tá? Mas mesmo falando muitas vezes, ok, o que você não quer, o que você tem que evitar fazer é tirar a concentração ou a coisa relaxada de fazer xixi. Se a pessoa tá brava, faz xixi, faz xixi. Ele fica tenso. Aí o cachorro fica tenso e aí ele não vai fazer, porque muitas vezes eles têm que entrar quase que num Um transe. Fica relaxado. Não, olha que louco que descobriram. Ele não só ele sente o cheiro, né? Ele dá aquelas rodadinhas. Aquela rodadinha, até eu, assim, acho difícil de acreditar, mas já fizeram mais de um estudo e confirmou, eles se alinham no eixo magnético da Terra. Não é possível. Não, isso é muito louco, né? Falei, eu nunca confirmei isso, mas tem estudos e já fizeram de novo. No sentido norte-sul, eles colocam. E aonde tem mais sujeira eletromagnética, dá uma atrapalhada. Então, assim, aonde eu quero chegar ali é que não é só fazer um xixi. Tem um ritual. É um ritual, tem o que ele sente, por exemplo, na patinha. Então, o fato de ser tapete higiênico, que absorve mais,
facilita. O fato dele poder dar a voltinha, então às vezes a pessoa faz um tapetinho muito pequenininho e ele não consegue dar a voltinha. E quando ele dá a voltinha, às vezes, e ele faz um xixi e molha as patinhas... Eles odeiam. Eles odeiam, e aquilo lá já vai marcando. Então, assim, o fazer xixi é mais do que só se aliviar. E depois, com a idade e tudo mais, vai aparecendo outros interesses também. Por exemplo, o cachorro, quando ele vai, a fêmea, quando vai ficar no cio, ela vai fazer mais xixi para chamar os machos. O macho vai fazer mais xixi para demarcar o território. Isso aconteceu lá em casa, porque eles sempre fizeram certinho no tapete. Agora, no tapete higiênico, agora de um tempo para cá, eles começaram a querer fazer no tapete da sala, em lugares que eles não faziam. Aí eu tive que fechar, não deixo mais eles irem lá, para poder fazer só no tapetinho deles. E isso veio com a idade. Eles tiveram essa mudança de comportamento. Sim, então eles vão testando coisas, às vezes na adolescência. Mas o que você pode fazer, né? Como que faria isso? Eles já têm no lugar, eles já entendem, já se falam muito bem, já recompensa. Se você for fazer alguma coisa em relação ao outro tapete, você deixa eles terem acesso depois que eles fizeram xixi para diminuir a chance. Pode brincar, dar alguns petisquinhos, algumas coisas. Se você perceber que eles estão se preparando para fazer, aí você estraga esse estado mental. Você bate uma palma, tira de lá, você dá uma... Porque se você não ficar lá nesses momentos e permitir quase o erro, eles não vão entender. Eles não entendem, é o que acontece lá em casa. Não vai piorar dele se acostumar a fazer no lugar errado que você não está deixando, que é ótimo, mas você não está inibindo o comportamento errado. E você inibir, por que eu acho importante a gente aprender a inibir isso? Porque aí ele ganha mais liberdade na casa. Em algum momento você vai estar nesse tapete e eles não vão estar lá por causa desse comportamento. E daria certo, por exemplo, eu vi isso, de dar comidinhas no lugar para eles não... Porque eles não comem onde eles fazem xixi, né? Sim. Ajuda. Não é garantido, mas ajuda. Então, quando eu falei assim, dar uns comandinhos, dar uns petisquinhos, você não só tá mostrando que é um lugar de convívio, mas é um lugar onde eles se alimentam. E muitos cães, eles vão se afastar da onde eles comem e dormem para fazer as necessidades. Eu vou fazer esse teste. Agora, quando tiver assim uma festa, um monte de gente e muda, e é muitas inseguranças, muita novidade, às vezes eles fazem xixi bem onde eles dormem e tal, que o xixi também serve para falar, isso aqui é meu. Tá demarcando ali, né, para outras pessoas. E essa pergunta aqui também eu acho legal, ó. Essa aqui eu vou falar, que é o que ele tava falando, ó. Se é permitido humanizar o pet, colocar roupa, fazer festa, até onde isso você acha que faz bem ou mal? Eu acho essa pergunta ótima e tá super em voga, porque a sociedade tá tratando eles como... Tá trazendo cada vez eles mais para próximo, né? Eu tenho uma opinião diferente da maioria dos especialistas, tá? Eu já vou começar falando isso para todo mundo saber que tem outros jeitos de se pensar e até mais comuns. As pessoas, elas metem muito pau no humanizar como se fosse uma coisa ruim, completamente errada, né? Eu não vejo assim. Eu prefiro pensar, em vez de humanizar errado, eu prefiro pensar nos comportamentos que são saudáveis para as duas espécies. Se humanizar vai trazer conforto para as duas espécies, eu sou a favor. Então eu vou dar um exemplo. A gente sabe que as pessoas que dormem no quarto com os cachorros podem dormir no quarto, elas chamam o cachorro de meu bebê, meu neném, vem com a mamãe, vem com o papai. Diferentemente das que deixam o cachorro dormir do lado de fora. Falar meu bebê, ele não é bebê. Ele não é o nosso bebê. Então isso é humanizar. Você tá vendo o cachorro mais perto como um bebê. Você fala, vem com a mamãe. Você não é a mamãe, teoricamente. Eu tenho que tomar cuidado quando eu falo isso, porque a pessoa fala, eu sou sim, ele é meu bebê sim. É meu filho. Mas qual que é o comportamento? Então vamos falar o comportamento. Deixar ele dormir no quarto. Cara, eles adoram isso. Amo, sim. Eles adoram. Na maioria das vezes é onde eles mais querem. Então, esse humanizar, legal. Agora, eu vou falar assim, eu vou humanizar e vou dar papinha de neném humana para ele. Não, aí não. Eu vou humanizar
e vou colocar roupinha quando um bebê estaria com frio, não quando ele está com frio. Então, Enfeitar demais. Tem limite. tem limite. E humanizar está satisfazendo um desejo nosso. Humano, Se fizer bem para eles ou não fizer mal para eles, ótimo. Quando um cachorro pega um brinquedo e ele sacode, ele está fazendo um negócio que a gente chama de sacudida mortal. É o kill shake. O que quer dizer isso, sacudida? Essa sacudida mortal é quando ele pega um bicho, ele tem que sacudir para matar o bicho muito rápido, quebrar o pescoço do ratinho ou tudo mais. Para quê? Pro bicho não atacar ele de volta. Só que a gente não tem condições de ficar dando bicho para eles e também seria crueldade com o bicho da gente ficar dando lá para eles, né? Mas a gente dá um bichinho de pelúcia para ele poder fazer isso. Então, do mesmo jeito que ele está se satisfazendo os instintos dele através de um bichinho de pelúcia, a gente também está satisfazendo determinados desejos maternos ou paternos com o cachorro. É a famosa mulher da geração de hoje, que fala que não quer ter filho. Eu não quero ter filho, mas lá dentro, o instinto dela... Tem muitas mulheres Isso, lá têm dentro. isso. Então, mas você imagina o Aí seguinte, acaba sobrando pro cachorro. todas as mulheres que existem hoje, elas existem hoje porque outras mulheres tiveram instinto materno. Sim. As que não tiveram não se reproduziram. Então, o que acontece? Porque não cuidaram bem do neném. Então, de uma maneira geral, a gente fala que esse instinto está em todo mundo. A decisão de não ter filho é uma coisa. O prazer de satisfazer um instinto, todo mundo tem. E quando você tem esse prazer, você pega várias... você fica mais saudável. É legal. Sim. Agora, você também pode exagerar a tal ponto de ficar uma pessoa antissocial, de começar a tratar o animal mal porque você não está vendo que tem um animal com necessidades reais por trás daquilo. Então eu sou a favor de uma humanização consciente. E a gente sempre pergunta, se perguntar, eu estou exagerando? Isso aqui é bom para ele também? Ou é só bom para mim? Né? Eu acho que eu tô fazendo tudo bem. Não tô fazendo mal nem pra nenhum deles. Não, eu acho que não. Acho que você não. Acho que você é consciente, sim. Não tem nada de. É só, por exemplo, a questão da cama. Você falou da cama. O Júlio, ele gosta de dormir muito na cama. Ele só dorme na cama. Só que o bicho é folgado. O que acontece? Ele quer dormir na cama, só que se ele estiver na cama e você relar nele... Você não pode encostar nele, mas ele pode deitar e encostar em você. Ele apoia em você. Agora, se você virar e relar o pé nele ou qualquer coisa, ele vai te morder. Ele odeia pé. Quantas vezes eu já... nunca foi chutado Quantas vezes eu já pulei no meio da noite de susto, porque ele tava deitado no meio, não via, eu fui mexer, eu bati nele, ele me mordeu, rosnou. Então, eu falei pra ela, além dele ser pequenininho e dormir aqui no meio, se eu virar, dependendo do jeito aqui, eu me mexo muito, eu vou matar ele, ou ele vai me assustar, eu vou acordar, vou chutar sem querer. Ele gosta de encostar em vocês? Gosta. Às vezes, Não, gosta muito. Gosta. Ele só dorme apoiado. Ele vem, você sente assim, tum. Agora você se mexe pra você ver. Então, e às vezes ele quer encostar em vocês dois, ou no meio, ou não. Ele gosta de ficar no meio, sim. Gosta de ficar no meio. Isso é um instinto, a gente fala assim, isso aí tão humanizando. Mas, o cachorro... como outros animais sociais, quando eles dormem mais profundamente, eles dormem melhor quando eles sabem que eles podem relaxar para valer. E quando eles podem relaxar para valer? Quando eles estão no grupo. E se eles encostam no maior número de indivíduos do grupo, quando eles dormem, eles conseguem dormir melhor ainda. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, alguém vai levantar. E se levantar, ele vai ser acordado. Então o sono dele... que eu dou, ele já... Isso, o sono REM dele e o sono profundo, que é o mais reparador para o cérebro e para o corpo, geralmente fica de uma melhor qualidade quando os animais sociais estão encostados. E isso pode funcionar pra gente. É claro que no caso de vocês, que vocês não podem se mexer. Não pode, gente. Aí eu não sei... Forgado. Eu não sei o balanço, se é pior ou melhor. Mas tem estudos mostrando que as pessoas podem dormir melhor com o cachorro no quarto e às vezes pior quando ele tá na cama. No caso de vocês... Ele não consegue, no caso de vocês, pode estar piorando a qualidade do sono. Pior sono e preparação. Não, ele não consegue. Mas eu sou acostumada antes, né? Porque eu já tinha eles antes. Porque e a gente tá menos tempo. Ele tem medo de machucar ele. Não puder mudar de posição, esse tipo de coisa também pode atrapalhar o sono. Sim. Então, mais uma vez... assustado, porque ele ele rosna e pega mesmo. Tipo, Ele vira do nariz. E, mas você tá dormindo,
Aí o que nós temos? Já faz É muito muito tempo. louco como as pessoas mudam os comportamentos, né? Vocês contando isso pra mim é muito doido. Mas assim, eu já vi um monte de casos assim, já vi casos até de pessoas que não... Eu fui chamando de pessoas que não podem tocar a descarga, que o bicho ataca. Então o que eles fazem? Não gosta da descarga. As descargas ficam... Eu fui usar... Ah, Alexandre, tá sujo o negócio. Mas eu falei, não, tudo bem. Eu tava fazendo xixi e tinha um cocôzão lá na privada. E aí, assim, eu falei, não, aqui é sujo. Eu falei, não tem problema. Ah, e não toca a descarga, não toca a descarga. Aí eu, tá bom, né? Achei que era um vazamento, alguma coisa. E aí... Eles levam o cachorro pra passear e tocam todas as descargas da casa. O cachorro ficava bravo com a descarga? Ele começava a rodar e morder o rabo, mas mordia qualquer pessoa que estava perto também. Então eles morriam de medo de tocar as descargas. Qual era a explicação para isso? Tem comportamentos compulsivos que são deflagrados, ou seja, são iniciados com alguma coisa que seja excitante ali para eles. Então tem bicho que, dependendo do barulho que acontece, normalmente não é privada, tá? Mas tem barulhos, às vezes é abrir o forno, abrir a geladeira, é raspar o pé no chão, é ligar a máquina de lavar. O Júlio começa a gritar quando a Nubia liga o aspirador. O aspirador, ele tem um motor que ele vai rodando. Sim. E às vezes produz sons que instigam a agressividade predatória. Então, assim, é ratinho, às vezes sons que você nem percebe. Né? E aí ele começa a dominar aquela situação, né? Eu tô lembrando da cena dele, ele fica muito bravo. Passa do lado, ele fica maluco, ele avança. Ele avança e tal. Ele quer morder o aspirador. Isso, E essa questão de latido, assim, quando... Lá em casa, os meus, por exemplo, qualquer pessoa que chega, ele late muito, Júlio. É assim, ó. O Miguel late, o Miguel e o Tadeu late. Aí o Júlio, ele late porque o Miguel latiu. A Miguel é assim, ó. Vai um levando o outro, sabe? Tem um escritório que dá pra rua lá da casa. E passou qualquer coisa ali na rua, qualquer caminhão, carro, ou alguém andando na rua, o Miguel e o Tadeu saem correndo, gritando, e o Júlio sai correndo atrás do Miguel porque o Miguel tá latindo. Aí os três latiam assim, insuportavelmente. É muito. Qual que é essa explicação de querer latir quando alguém chega, quando alguém passa? Qual que é o sentimento? O latir... Ele pode ser para avisar, ele pode ser para defender, ele pode ser para chamar atenção. Então, assim, tem cachorro que ele tá defendendo o território dele e alguém tá passando, ele vai lá e late para defender o território, mas também pode ser um pouco para se mostrar para quem tá passando. Pro grupo, chamar o grupo e tal, para defender. Eles também podem latir para chamar o outro. Então eles percebem que o outro cachorro vai olhar, ou que uma pessoa vai chegar, ou que eles... Então, lá é pra chamar atenção, eu acho. E às vezes não é só uma coisa. Às vezes a gente pega um comportamento que tá acontecendo lá, e primeiro a gente teria que dividir por cachorro, porque às vezes um cachorro tá latindo porque o outro tá fazendo confusão. Sim. O Júlio late por causa do Miguel, eu já percebi. Sim, a gente tem certeza, porque antes ele não fazia. Ele começou a fazer... Então, por causa da correria. E às vezes um late pro outro ficar quieto... porque tá fazendo muita bagunça. Gente, olha isso. Então, o que acontece? Tem grupos de cachorro que eles pegam o cachorro que tava latindo muito e tava deixando todo mundo louco e tira esse cachorro do grupo. De repente, vários começam a latir. E às vezes aquele cachorro tava inibindo os outros, mas na maioria das vezes eles se estimulam, né? Eles se estimulam, mas não é... Quanto mais cachorro, mais difícil é controlar esse comportamento. Por isso, assim, ONGs ou quem tem grupos grandes de cachorro, tem bastante latido. Tem a gritaria, E na maioria das vezes os pequenininhos gostam de latir mais do que os grandões. E tem grandão que não tem problema, tipo Rottweiler. Você nunca vai achar uma pessoa que tem um problema em um Rottweiler ficar latindo o dia todo. Então tem comportamentos que foram selecionados para ter mais ou menos de raça para raça. E você já atendeu, essa pergunta achei bem legal, você já atendeu algum caso que o problema não era o pet mesmo, mas era a família, assim, o comportamento? Uma coisa bem curiosa. Quando eu vou na casa das pessoas e ajudo as pessoas a resolverem um problema, quase sempre as pessoas falam, então peraí, o problema, então a gente que tem que mudar, todo mundo fala isso. Mas não é porque necessariamente a culpa
é da pessoa. Mas a solução tá na pessoa, porque é no dia a dia. Eu não consigo ir lá e fazer uma mágica. Então eu vou falar, olha, muda isso, faz aquilo, você está fazendo isso errado para esse cachorro, para essa relação que você desenvolveu. Mas tem casos em que as pessoas estão fazendo coisas completamente erradas e treinando os animais a fazerem o que elas Não querem. Esse é o mais comum. Então, se você perguntar assim, que a culpa era da família, nesse sentido de você ensinar o que não é para fazer, 90% dos meus atendimentos são as pessoas ensinando o que elas não querem. Então, olha, eu acho que eu fiz bem, porque eu ensinei tudo bem, bem certinho lá em casa. Tem alguma curiosidade, assim, algum caso bem curioso que você lembra, assim? Olha, tem um caso, vocês falaram da cama, e da cama o pessoal se diverte muito, né? Teve um caso que eu cheguei lá e falei, Alexandre, tal. A gente também tem um probleminha, que é ele ataca a gente na cama. Né? O cachorro ataca, principalmente o meu marido. Quer ver? Não que ela falou quer ver, mas ela falou quer ver com um gosto. Ela gostava. Aí ela, vem ver. Tipo, eu nem falei quero, mas nem precisou. Ela foi correndo pro quarto, ela pulou na cama com um sorriso na cara, o cachorro pulou na cama do lado dela e ela chamou no marido, vem mostrar. Vem mostrar pro doutor tal. Aí veio o marido, ele virou de costas. Meu Deus. Ele deu uma encolhida assim, tipo super submisso, sentou na pontinha da cama, Então é isso também. encolhidinho, foi ganhando espaço na cama e ela achando o máximo. Super engraçado. Então, às vezes... Mas ele não atacava ela? Não atacava ela. Tá. E aí ele tinha que chegar de costas, andando na cama, assim, ó, até Que conseguir raça que era o cachorro? deitar do lado dela. Era um poodle. Era um poodle. Mano, um poodle, vídeo. E aí, mas aí essa questão da submissão dele Então, talvez atrapalhava, né? Isso, então o que a família ali estava fazendo, né? Tá A dando mulher corda. estava claramente Tava dando achando corda. divertido. Sim. O cara entrou no negócio de conquistar daquele jeito e aí eles acabam reforçando o comportamento. Esse é um exemplo, mas acontece toda hora. O cachorro tá latindo na comida, dá o franguinho para ele ficar quieto. Você tá ensinando ele. Você vai entrar em casa e ele tá latindo, raspando a porta, e você abre a porta, e o que ele tava querendo? Que você entrasse. Ele tá fazendo a coisa errada, e você faz o que ele quer. Então, você não quer que ele tá fechado no quarto, que raspe a porta, você vai lá e abre a porta para ele não raspar. Para não raspar. Ele deve fazer o quê? Quando o animal faz a coisa errada, você não pode recompensar ele fazendo o que ele quer. É igual Senão quando a vira o gente jeito dele Por chega. exemplo, eu pedir. cheguei, o Miguel tá lá na porta, cheirando a porta, fazendo um mau barulho. O que eu faço? Não abro a porta? Tem que esperar, eu acho. O ideal seria, né, a gente abrir quando ele não tá... É bem difícil, tá? Mas assim, como que a gente faz isso? Com uma pessoa que já está na casa, controla ele, às vezes vai vai dar uma bronca, tal, bem na hora, do jeito certo, e o jeito certo é assim. Certo. Quando eu tô lá, eu começo já, sai. Para e tal. E isso ajuda bastante, mas o que ajuda também muito é a gente, às vezes, fazer um treino da gente chegar em casa quando eles não estão latindo, quando eles estão fazendo alguma outra coisa. Quando só tem um cachorro, é muito fácil que a gente dá enriquecimento ambiental com comida. Quando tem mais cachorro, pode sair briga. Sim. Mas a gente faz assim, tipo, por exemplo, uma ração dele numa bolinha e vai chegar visita e tudo mais e tal. Então ele tá brincando. Tá Quando você entretido fala lá. um não, a opção dele de não latir é ir pra bolinha. Ele já estava interessado na bolinha, desde que tenha uma comida bem gostosa. Então ele tá lá brincando. E aí a pessoa entra e vai criando um hábito dele não latir. E claro, você vai inibir também ali como você faz, mas você tá dando uma alternativa para ele lidar com aquela ansiedade, que ajuda. Só que quando a gente tem mais cachorros, como eu falei, tem a chance de sair briga quando a gente faz isso. Eles Então, disputarem a comidinha. Sim. disputar a comida e aí a última coisa que vocês querem é eles brigarem. Não, é maravilhoso que os três, ninguém briga Não com brigam, ninguém. Isso gente, é é Até ótimo. porque se tão o Miguel bom. brigar com um dos dois, ele Então, mata. porque ele é... Fala Pessoal, do nosso pause aqui. patrocinador. No podcast pra gente falar do nosso patrocinador Master, a Soldiers Nutrition, a marca com o melhor custo-benefício do mercado, e já vamos começar aqui pela creatina, mais famosa do Brasil e com o melhor custo-benefício.
Essa aqui de 1 quilo, tá? Sai por R$155, utilizando o nosso cupom e pagando no Pix no site. Essa de 1 quilo dura o ano inteiro. Se você não quiser de 1 quilo, tem de vários tamanhos, 300 gramas, 150 gramas, 500, 600 gramas, enfim. É a mais pura do Brasil, do tamanho viu, que você gente? quiser. Além de creatina, você tem a opção das proteínas isolada, que é o lançamento, 0 carboidrato e 0 gordura. Deliciosa. Mesmo assim, ela não é rala, ela é bem saborosa, tá? Matéria-prima importada, 1 kg de proteína, tanto a isolada quanto a concentrada. A concentrada sai por R$125, utilizando o cupom no site, pessoal. Matéria-prima importada, gente. 1 kg de proteína, 40 gramas de proteína por dose, tá? Todos os sabores são sensacionais, mas eu tenho os meus preferidos. Eu da gosto desse. concentrada- Ah, esse é de baunilha, eu prefiro de da maracujá. concentrada, eu prefiro o de chocolate Eu também. e o de beijinho. É o que eu tô viciado agora, mas já fui viciado na de cookies também. Da isolada, a minha favorita é de maracujá. Todas são muito boas, mas a de maracujá é sensacional. Então, corre lá no site, utilize o cupom BAJU pra Vai ter ganhar mais mais desconto desconto. ainda, certo? Alexandre, tem mais uma pergunta aqui que eu acho bem interessante. Você lembra de algum caso que foi o mais difícil, assim, ou o mais diferente que você teve que resolver, que você foi chamado, assim, pra solucionar? Eu lembro. Ah. Eu lembro, não tem como esquecer, porque a Luísa Mel adorou. Aliás, a galera torce contra, né? Como assim? Porque quando eu sou chamado para resolver o caso, todo mundo fala assim: isso aí ele não vai resolver, né? Tomara que ele não consiga. Tomara que ele não vai resolver. E teve um cara que o sonho dele era ter um corvo. Ele era corvo? todo corvo. Deve ser fã do filme lá, Gótico. das coisas. gótico. Olha, o cara, assim, ele desejou, assim, um corvo, acho que a vida toda. E, finalmente, ele conseguiu. E comprou, eu não lembro exatamente como que foi. E eu tava trabalhando com a Luísa Mel no Latte Show na época. E aí, eu fui cuidar desse... O que aconteceu? Esse corvo que ele conseguiu... Só atacava ele. Saía do recinto dele, só queria atacar o Ia cara. pra O cara cima. andava pela casa, o corvo ia bicando com força mesmo. Coitado, o cara queria ter um corvo e justo ele. Não, justo ele, né? E eu assim, eu já trabalhei com um monte de aves, um monte de coisa e tal. Eu achei que É assim... bem parecido? Todas as aves assim ou não? Não, muda muito, Muda muito, tá. muito de espécies, né? Então, assim, os psitacídeos, por exemplo, os papagaios, tá? Eles são mega ultra inteligentes, Ai, assim. eu amo papagaio, meu sonho é ter um papagaio. É surreal. Um dia a gente vai ter. E tem corvos que são, né? São corvos que são animais inteligentes Sim. também. Então, eu nunca tinha lidado com aquela espécie, né? Mas eu achei que Ia ser de boa. quase todos os casos ali eu consigo Dou resolver, porque quando a gente tá fazendo pra TV, eu vou atrás. Eu tenho que viajar pra Faz aprender e estudo de falar verdade, sim. com especialista. ver Pesquisa. tudo. Estuda mesmo. Então, assim, eu vou resolver. Estuda a fundo. E esse caso não teve jeito. Qualquer lugar que a gente soltava esse corvo, ele ia pra cima desse cara e ficava bicando Só o cara. sem parar, a ponto do corvo ficar completamente exausto. Cansado. Exausto. Já tem assim. 100 pessoas, ele ia só no cara. Ele ia em cima do cara, mas com uma agressividade louca. E... Mas que coisa. Então, e aí o que aconteceu? Esse caso, como deu errado, e eu não consegui Não e solucionou. tal, foi um dos casos que foi mais reprisado. E toda hora ela falava. Não tô falando mal, não, porque assim, claro. É interessante. eu gosto de mostrar Sim, a a realidade. E eu adoro mostrar que ninguém é infalível. E quando aconteceu... Um corvo, velho. Meu Deus, Corvo. é Como um é que- corvo. meu? Então, mas olha... Então ele não conseguiu ficar com o corvo. Olha, eu não sei depois o que aconteceu, mas assim, não foi falta de eu tentar. Claro, sempre me preocupando ali com o bem-estar do Sim. né, Acabou com o sonho do do rato. corvo. É, não. E pro bem-estar do corvo era essencial que eles tivessem uma relação boa. Sim. Mas olha, Não deu certo. e o cara não maltratava o corvo. Era o sonho nada, da vida dele, coitado. Nada. Teve que trocar de corpo. Nada. Então, a solução seria trocar de compraria corvo, outros. né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Compra outro corvo. Olha, isso aqui eu acho bem legal. Tem muita gente que acha que todo... Ai, teve um outro caso muito conta. legal. Ah. Muito legal. Foi no zoológico de Itatiba também. Me chamaram que os hipopótamos estavam brigando. Essa eu achei, essa eu não vou conseguir resolver. A gente tem que fazer eles pararem de brigar. E eles brigam bem no meio do lago. Tem um lago e eles brigavam no meio do lago. Era Não tinha nem era como dois só. alcançar. É. Eram dois. Tá. Eram dois. Tinham mais hipopótamos, mas eram só Os dois que se brigavam. pegavam. E aí
que eu vou fazer, né? Então aí eu fui lá, coloquei me acampei lá, falei, eu vou ver o que tá acontecendo e vou tentar resolver. Fazia onda nesse lago com a briga deles mesmo, eles se machucavam, assim, era briga mesmo, feia. E aí eu lá na barraquinha, né, do lado, lá tentando, o que eu vou fazer, né, que tal. Aí eu vi, foi um dos casos mais fáceis, eu vi que de manhã cedinho o tratador vai passando com o trator, o tratador com o trator, e ele jogava. E como as melancias e abóboras e tudo, mas tem um peso meio parecido, acho que com a força dele e ele tentando jogar, ele jogava sempre no mesmo local do lago. Então de manhã tinha uma disputa para ver quem ia ganhar para ficar naquele local, porque ia pegar E ninguém tinha percebido a melhor comida. Ninguém tinha Porque percebido. precisava de alguém que observasse o dia todo. Porque eles brigavam antes do tratador chegar. Então o que eu falei assim, começa a jogar em lugares diferentes. Deu alguns dias, Acabou a briga. pararam de brigar. Gente, que louco, né? Inteligente, né? Muito inteligente. Foi muito legal, assim. E teve algum animal assim que... Qual foi a pior mordida que você já tomou? O pior ataque? Foi o chimpanzé que ele falou. chimpanzé, você não terminou Você de não contar. falou como foi a porrada. Não, do chimpanzé, foi mais uma brincadeira dele comigo, mas que eu me machuquei bastante. Eu fiquei todo roxo e ele me bateu, ele segurava no meu braço, segurava na grade e me jogava assim, ele puxava com muita força. Isso porque era um jovem, não era um adulto, né? E porque, ele achou que ele estava brincando. Ele estava mostrando que quem mandava lá era ele, não queria me matar, senão ele teria me matado. Como é que foi? O tratador que estava lá, ele me colocou numa fria. Ele me colocou lá dentro com uma bandeja de comida para eu dar para ele e fechou. Só tinha um chimpanzé. Só tinha um chimpanzé. Lá só tinha sorte. um chimpanzé. E o Charlie. Aí eu comecei a dar banana para ele. Aí ele não queria descascar. O tratador falou, não, descasca a banana para ele. Aí eu descasquei. Aí daqui a pouco eu ia dar a banana pra ele e fechava a boca e mostrava os dentes, só assim. Aí você já sabia que é meio que um... Não. Até então tava assim, meio que numa brincadeira. Sim. Eles, quando você faz cócega neles, eles também mostram os dentes, assim. Mas, É assim, tipo um sorriso. E aí eu ficava colocando a banana na boca dele, aí tal. O cara já sabia, acho que ia acontecer isso, né? Aí ele veio e me deu um tapinha na cara, assim. Eu tenho a foto dessa... Eu achei que tava tudo bonitinho ali, né? Tava com os amigos, ele deu um tapa na minha cara, assim, de leve. Aí eu fui dar um tapinha na cara dele de leve. Aí pronto. Aí Foi começou. esse o problema. Foi aí. Eu acho que ele tava ali... Ele mostrou que era ele Você tá que aqui, mandava. mas eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quero. Você não faz. E olha, eu vou falar, ele foi na brincadeira, eu fui na sobrevivência total. Você tá teve que se brincando? defender. Eu fui dando soco, chute, o que eu conseguia jogar ele. Mas peraí, depois você deu o Então- tapa, o que ele fez? Você lembra? Eu lembro. Então, eu dei o tapa. Você quase morreu então, pô. Cara, Assim, eu podia ter morrido. Poderia. eu podia ter morrido, sim. Porque eles batem com os pés e com as mãos ao mesmo tempo. É E que parece, pula. só que parece que você tá tomando soco de verdade. Ele tá dando tapa, mas você sente soco mesmo. E é muito, muito, muito forte, assim. Você realmente, assim, você não tem chance. Então, Começou a socar Eu ele achei Você também. deu tapa e o que achei ele que- fez? Cara, eu saí dando soco, chute, Não, tudo. ele te deu tapa e você deu outro tapa nele. Você Pra deu um tapa. brincar, E foi. não, eu só dei um tapa. E aí, o que deu? Aí ele fez E o aí quê? ele me deu um, ele já me veio, deu um tapa, toma. ele já veio com tudo. Ele já veio com Brincando. tudo. Tipo, E briga tem mesmo. casos de chimpanzé E ele que não deram tapa em pessoas, e quebra o pescoço. Tipo, Da mãozada. eles Mas são... ele bateu mesmo, não tava brincando ele. Cara, ele não estava brincando, mas ele não estava querendo me matar. Ele só Entendeu? queria se mostrar. Tanto que ele, por incrível que pareça, ele não deu nenhuma mordida. E eles mordem forte, né? Depois eu tomei mordida de outros, mas assim, nessa briga, ele só foi... Isso foi na mãozada Graças mesmo. a Deus, só foi... E aí te tiraram de lá. E tiraram de lá. Mas chegou a machucar feio, então. Eu fiquei todo roxo e no dia seguinte eu tava andando assim... Destruído. Destruído. Foi Apanhou do destruído. Então Chimpanzé. apanhou de verdade. Eu apanhei de verdade, cara. Eu apanhei Não foi um de verdade. soquinho, não. Foi... E, ó, Obrigado. não vou falar, não era um bebê.
Mas entenda assim que não era um. Não era um- cara, era um. Não era os Deve dos ser quase o maiores. seu tamanho, bebê. Era um pequeno, cara. Era Não, um não pequeno. era- Ele era era metade. pequeno. Não, ele é metade. Tipo, pesava metade do que eu pesava. Como pode, né? Não, assim, é surreal. Assim, A você força- fala assim, a força. Tanto que a Você galera- imagina o seguinte, cara. O Assim, gorila. Não, você já viu eles puxam com Sim, o braço e se sim, jogam. sobe rápido, Eles se jogam pra cima, assim, como se estivesse dando um pulo com a força de um braço. É. Então, Imagina a força que eles têm. você imagina. Mas se o gorila pega mesmo pra... Não, gorila esquece, não tem o que fazer. O gorila ele Não te tem. dá um. Só um É. peteleco. Ô, Alexandre, e as pessoas acham muito que todo cachorro sabe nadar. Vai jogar na água, ele vai ficar lá, não vai acontecer nada. Ótima E não é pergunta verdade, né? também, não é verdade. Eles têm um instinto incrível que já faz 90% do trabalho. Então, por exemplo, você pega um cachorro que nunca nadou na vida e segura ele em cima da eles ficam piscina. assim, Se ele não fizer, mas você molha um pouquinho, mas na maioria das vezes não precisa molhar, Ele vai dar dobradinha, ele já vai começar a fazer o movimento de nadar perfeito. faz. Perfeito. Então, isso ele já vem de fábrica. Mas o que acontece? Quando você coloca ele na água, ele pode se desesperar. E aí ele começa a bater para tentar sair da água. E aí ele vai nadar na vertical, quando ele deveria nadar na horizontal. E ele deveria deixar o corpo dele afundar um pouquinho, tranquilidade, e para ele ir para frente. Num lago que vai ficando fundo aos poucos, ou até mesmo no mar, que vai ficando... Você Ele às tem vezes nem onde vai sair, perceber que ele precisava de algum treino, porque ele vai olhar ele vai olhar a praia e ele vai tentar sair meio que na horizontal e tal. Então, na maioria das vezes nessas situações eles não se afogam, mas numa piscina que ele tenta sair para cima ou subir para aí vários cachorros afogam. Muitas. E não é porque eles nadaram até se cansar, não, porque eles não sabiam. Pra que direção ir? Aí tem os cachorros Eles que- ficam tentando sair da água pra e cima. aí eles ficam batendo. Aí o que vai acontecer? Em um determinado momento, Aí cansa. eles afundam e eles Nossa. respiram água. E aí já. Então, a maioria dos e já- cachorros que morrem em piscina não é porque morreu cansado, assim, conseguiu sair, é porque nadou Porque errado. não enxergou onde seria a saída, né? Tem também assim, ele pode às vezes saber nadar, mas ele não conseguir sair. E aí, e às vezes tem até um lugar para ele sair, mas como ele não foi Não treinado Pra isso. a achar a saída da piscina, ele fica tentando sair por uma borda e aí ele não consegue. Aí Isso é ele interessante fica. pros cachorros lá, você mostrar onde se cair, pra onde que vai. Mas lá em casa eu não deixo eles terem acesso, porque não tem como sair. Não tem. Ali não tem, A tipo... parte rasa, né, Ney? Eu acho que dá. A Não parte sei. rasa fica até que profundidade? Não, a parte da rasa, dá. vai pra rasa que é assim, depois já sai. Daria, Uns 50 Assim, centímetros? ó, é. Não, daria. A parte rasa daria. é assim, é o pé assim, ó. Daria. É só uma prainha. importante isso, Mas né? eu nunca Não, ensinei. não, aí já dá. Já dá. Mas já é. pra sair até Já os dá. pequenininhos. Olha, Dá pra ensinar, né? aconselhável. É, aconselhável. vou mostrar, É porque Eu vou legal. que ensinar dá uma lá merda lá, quando a é. gente mudar, que a gente vai mudar pra uma nova casa, eu vou ensinar lá. Se der uma merda, já, pelo menos ele sabe pra Verdade. onde ir, É legal, entendeu? é legal. E cuidado com no inverno que a gente põe as capas de plástico. Às Sim, vezes pra eles afundar, também, sim. eles às vezes Acham ficam que é- andando em cima e se acostumam a andar, porque assim, agora eles não andam pela piscina. Se você põe uma capa e eles se acostumam a andar, algum dia eles caem, às vezes a capa fecha. Fecha, não. Aí não tem jeito. É um desastre. Tá? Um cachorro de um amigo morreu assim. É muita gente, né? É. Então é isso, Alexandre. A gente quer... Adorei o papo. A gente Obrigado. também. muito bacana. Pô, muito legal. Na próxima vez eu trago um dos doguinhos aqui. Não, e pra você também participar. traz algum bicho aí pra gente. Não, com certeza. Eu acho que Com ele certeza. poderia ir lá em casa para dar uma olhada no Júlio, que eu acho que ele tem alguma coisa desse. Ele tem ansiedade, ele tem, tipo, aí por isso ele teve alopecia, tá tem cabelo, sem cabelo. Sim. Então, talvez você dá uma olhada e ver, entender um pouco o comportamento dele. Sim. Ele é bem diferente, é um cachorro bem Ele é diferente. diferente. Não, podemos Vamos marcar? A minha conclusão podemos combinar. de leigo é que ele é foi Ele é muito mimado. diferente. É, mas ele é. Mas ele é diferente. Então a gente quer te agradecer por ter vindo. Eu que agradeço. Um Papo papo muito animal bacana. aí, um papo bem Papo animal. diferente, exato. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Queria Ah, não, agradecer tem que você. deixar as redes dele. Exato, queria É. agradecer ele. Novamente, deixe suas redes sociais. Eu não sei se você provavelmente deve ter alguma ONG, alguma que você quiser e-mail pra divulgar. ajudar, algum número, e-mail, Instagram, tá bom. YouTube. Eu tô sempre, pelo Instagram, eu tô sempre divulgando que eu sempre gosto de ajudar várias ONGs que fazem um trabalho muito incrível. Mas eu vou deixar aqui então o meu Instagram, que é Sim. Alexandre Rossi, _oficial. Tá. Vamos deixar aí na tela, Já o editor deixa vai aí. colocar aí na tela pro pessoal seguir.
tá? Entre lá que tem todas as informações do Dr. Pet. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários quem que vocês querem que sejam os próximos convidados. Se inscreva no canal. E obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Até mais.